Muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Quantas são as pessoas que, devido a caírem numa cilada na área profissional, na área econômica, acabaram regredindo na sua carreira, acabaram regredindo nas suas conquistas, acabaram então andando para trás? Parceiros, sócios, negócios confiáveis ou acordos seguros para resultados positivos. Lidar com as finanças exige muito cuidado e sabedoria para não sofrer com danos e prejuízos, principalmente quando o assunto são dívidas que saem do controle, atraem desentendimentos, brigas e maldição, até mesmo em família. Uma esposa desolada. Meu marido, ele é prestador de serviço agrícola e ele prestou serviço no plantio da soja para o meu pai e para o meu primo. E desde abril, quando chegou a fase do acerto dessa soja, começou a haver um atrito familiar muito grande. Até então o relacionamento era bom, muito bom, e desde então começou esse atrito. Outras pessoas tiveram que entrar para auxiliar, porque não estava tendo como fechar esse acerto. E eles conseguiram, e ficou o restante de um pagamento na documentação de uma caminhonete. Na terça-feira passada, meu pai veio retirar o caminhão e o Leandro não aceitou. Meu pai foi até o lugar que o caminhão estava e o Leandro não aceitou essa retirada sem antes quitar a totalidade do acordo que tinha sido feito. Em Goianópolis, uma rincha familiar por causa de dívida resultou em um atentado contra Leandro Rodrigues Leal, que foi esfaqueado pelo enteado do próprio sogro, também envolvido no crime. Se o insucesso nos acordos pode acontecer no seio familiar, quem dirá entre pessoas estranhas? Depois de 8 dias desaparecido, o corpo do empresário Samuel Ebert de Melo foi encontrado pela polícia em um matagal no litoral norte gaúcho. O sumiço do jovem teria sido logo após cobrar uma dívida de 1 milhão de um parceiro de negócios em revenda de carros. O empresário teve seus sonhos interrompidos ao se deparar com um calote de uma negociação mal sucedida. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Fabiola da Silva Gomes emprestou o nome limpo para um amigo muito próximo, que não honrou o compromisso. A filha da vítima disse que o criminoso financiou um carro, mas não pagou nenhuma das parcelas. Sua mãe, ao cobrar a dívida, já em torno de R$107 mil, foi cruelmente assassinada pelo amigo com sinais de sufocamento. Ciladas, golpes, calotes, traições nos negócios, ameaças. Já que é impossível saber o que se passa no mais íntimo das pessoas e qual mal pode se opor no caminho, situações como essas não poderiam ser evitadas com direção e discernimento espiritual? Muito bem, você acompanhou então esta matéria a respeito de ciladas na área financeira e que resultam então numa situação de a pessoa voltar para trás, né? Caminhar para trás. Quem sabe você tem vivido esse drama, a sua vida tem regredido mês após mês, ano após ano, perdas, dívidas, situações de insucesso, mas tudo isso pode mudar. Aliás, eu quero já deixar à sua inteira disposição a nossa central de atendimento espiritual. Você pode tomar nota, 48-3216-6162, você pode também enviar o seu áudio ou texto para 11-3573-3500, você tem aí a nossa equipe de plantão e a plataforma na internet é o pastoronline.com. Você pode agora entrar em contato, interagir e a nossa equipe vai lhe atender e lhe orientar à luz da palavra de Deus. Nesta próxima segunda-feira agora, 18 de agosto, nós teremos uma segunda-feira extremamente importante. Nós teremos a segunda-feira da quebra da maldição do andar para trás. Sim, e na ocasião realizaremos uma bênção para todas as mulheres. Nem tudo na vida tem origem natural. O caminho normal para o sucesso parecia simples. Dedicação, esforço, renúncia e então a recompensa. Um bom currículo, um bom emprego, uma empresa bem localizada.
boas vendas. Mas você já percebeu que muitas vezes aqueles que mais lutam, se dedicam e fazem tudo certo, não colhem os frutos esperados? Por quê? Porque existe um campo espiritual, invisível aos olhos, mas que interfere diretamente no mundo físico. É por isso que muitos veem sua vida andar para trás. Amarrações, frustrações, desânimo. Pessoas que, por trás de um sorriso, são vítimas da inveja e acabam sem forças para reagir aos desafios. A raiz do problema pode estar além do que os olhos veem. São nesses momentos que devemos agir a nossa fé e Deus destrava nossos caminhos, fazendo a nossa vida avançar. Chega de andar para trás. É tempo de avançar. Participe nesta segunda-feira, 18 de agosto, da Quebra da Maldição do Andar para Trás, com a bênção para as mulheres. Portanto, nesta segunda, dia 18, em 6 horários, no Templo Maior, na Catedral da Fé, em Florianópolis, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15, 18 e 19h30. Aqui está a Catedral da Fé, então bem próximo à Avenida Beira-Mar Norte. Você é o nosso convidado. Mauro Ramos, 1310 no centro. Entrada, estacionamento, palestras inteiramente gratuitos. Você então é muito bem-vindo para firmar um pacto com Deus, ter uma aliança com Deus. Nós vamos determinar a quebra da maldição do andar para trás. Chega de perdas, chega de problemas. E isso também acontecerá em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E na ocasião, então, uma bênção para as mulheres. Você que é mulher, sabe que a sua luta é muito grande, você muitas vezes trabalha fora, tem que sustentar a casa, tem que estar forte para fortalecer o marido, você precisa de inspiração, de força, de visão, de ideias, da presença de Deus. Realizaremos uma bênção especial para todas as mulheres nesta segunda-feira no Congresso da Prosperidade com Deus. Vamos agora ao próximo quadro, hein? Você precisa aprender a prosperar. O texto sagrado aqui em Jeremias 7:24 diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Ou seja, muitos são os profissionais que são capacitados, inteligentíssimos, mas estão andando para trás porque falta dar ouvidos a Deus, ter uma aliança com Deus, um pacto com Deus. Nesta segunda-feira, então, vamos determinar a quebra da maldição do andar para trás. Eu quero que você escreva o que tem dado errado na sua vida, faça um pedido a Deus e traga nesta segunda-feira e certamente você há de vencer, como essas pessoas que você vai acompanhar a partir de agora estão vencendo. Seu nome? Pastor, eu chamo Tomás. Tomás Vitória no Pacto, Tomás. Sim, pastor, eu não sou daqui, eu sou de Mato Grosso do Sul e eu estou a trabalho aqui, né? Pastor, eu tenho uma história assim, eu cheguei na igreja, eu não acreditava em pastor, eu achava que todos mentiam, né? Eu falava mal da igreja, né? E assim, eu nunca tinha falado com pastor. Eu tinha uma empresa, a empresa tinha 50 mil em dívida e eu ganhava R$1.500, né? O meu sócio da empresa, ele queria me vender a parte dele por R$15 mil à época. Como que uma empresa falida, o outro sócio quer vender para um, né? E assim, Deus age de formas que a gente não entende o porquê. Eu tive uma situação com o irmão desse sócio que ele me passou para trás, eu tive um golpe de estelionato, né? E esse golpe de estelionato culminou que esse sócio fez ele entregar a parte dele para mim de graça sem eu comprar. Eu tinha um carro em busca e apreensão que eu tive que pegar, pedir um terreno emprestado de um amigo para deixar ele escondido atrás do mato, abaixo de uma lona preta. Com 6 meses, esse carro ele foi quitado. Eu não sei falar para o senhor como, na época, eu era descrente. Eu estava na igreja, esquentando o banco, e eu fui tentar entender, fazer conta matemática para saber como que aquilo ali aconteceu. Eu não consegui provar, pastor. Meu carro ele foi pago com contratos e tudo mais. A empresa, eu recebi essa empresa. Hoje, essa minha empresa, ela fatura 700 mil no ano, né? Eu tenho funcionários
comprei um terreno da empresa, a gente fez uma construção do terreno, né? Eu tenho 3 carros de coleção, né? Eu tenho... e assim, nada disso é meu. Eu sou um mero administrador. Amém. Tudo isso é de Deus. Hoje você tem uma aliança com Deus. Tem uma aliança, tem um pacto firme e forte, pastor. E ainda pensa dos homens de Deus da forma que pensava antes, pastor, ou hoje não mais? Eu tenho vergonha. Na realidade, eu só conto isso no altar para glorificar o nome de Deus. Mudou a sua visão, se entregou a Deus. Eu me entreguei, pastor. E as respostas foram acontecendo. Sim, pastor. Não existe mágica. Sim. Né? Passo a passo, paulatinamente. Aplicando o que o homem de Deus fala, eu tenho a plena convicção que existem lutas que a gente vai perder, mas se a gente perdeu aquelas lutas é porque Deus sabia que não era o momento. Sim. Então, não é que a gente perdeu, é que não era o momento daquilo ali acontecer. Ele está no controle de tudo. Está no controle de tudo. A minha vida e a vida da minha esposa está na mão de Deus. Amém. Graças a Deus. Bem forte para o nosso Deus. Amém? Qual o nome do senhor? Luiz. Seu Luiz e dona? Gilcele. Dona Gilcele. O que aconteceu? Haviam parado o pacto ou uma vitória que vocês alcançaram através do pacto? Não, a gente tem um pacto com Deus já faz bastante tempo, né? A gente chegou aqui no pacto sem nada. Nós morávamos num apartamento de 100 metros quadrados. Dentro do apartamento tinha 2 colchões de solteiro. Foi assim que o senhor chegou? Assim que nós chegamos aqui. Com a vida financeira destruída, uma falência numa padaria, né? E o casamento também destruído. Aí a gente começou a fazer o pacto com Deus e a terapia do amor. Aí Deus reconstruiu o nosso casamento e a nossa vida material também houve uma transformação. Já tinha sido oferecido para mim um trabalho, 4 vezes eu tentei e não consegui, sozinho eu não consegui, e vindo no congresso, o Senhor soprou esse trabalho na minha mente novamente. Aí eu falei com Deus, poxa, mas eu já tentei 4 vezes e não consegui. Mas o Senhor falou comigo bem forte, não vai que vai dar certo. Aí eu fiz prova com Deus, comecei a trabalhar nesse local, né? Fiquei 1 ano de empregado e fazem 6 anos que eu sou o dono. Graças a Deus, hoje eu tenho uma loja bem localizada dentro do mundo do Karma Shopping, né? Trabalho com martelinho de ouro. A gente tem uma vida de qualidade. Deus tem nos abençoado em tudo. Quer dizer, o pacto com Deus transformou totalmente a vida de vocês, não apenas materialmente, mas até o relacionamento. Sim, transformou grandemente. E vale a pena fazer um pacto com Deus? Vale a pena demais. Ele surpreende, de vez em quando ele dá uma surpresinha para a gente, assim, a gente fica muito feliz. E uma coisa que o senhor falou, Deus falou, o senhor ouviu, e no que obedeceu, os resultados estão aí, né? Sim, senhor. Foi com luta, né? São 6 anos que eu tenho essa loja. E nesses 6 anos foi crescendo dia a dia. E hoje a gente está bem no mercado, assim, a gente já está bem fixo, bem procurado. Somos o primeiro na internet dos serviços que a gente faz. A nossa loja hoje, meu Deus, é uma bênção. Eu paro para vir no congresso ou para vir nas reuniões, né? Mas se eu quisesse trabalhar, estar trabalhando até 9, 10 da noite, estaria trabalhando tranquilo, final de semana. Tenho serviço direto, graças a Deus. Quer dizer, vocês param para dar prioridade a Deus. E Deus deixa faltar? Não, nunca. Não. Está vendo como é interessante? Às vezes a pessoa pensa assim, né? Mas e se eu for? Vou perder um cliente, vou perder uma venda, vou perder um negócio. Se é Deus quem dá, e sendo Ele que abre as portas, Ele vai deixar faltar? Com certeza não. Então, está aqui o resultado, bem forte para o nosso Deus. Muito mais Deus vai fazer na vida de vocês. Parabéns pela fé de vocês. Boa noite, bispo. Seu nome? Diogo Tressi. Então, Diogo, sua história. Então, quando cheguei em Florianópolis, a gente chegou morando de favor e desde o início a gente frequentava a igreja e durante os anos eu aprendi a profissão de trabalhar com pintura. Então, durante 7 anos eu trabalhei como pintor. Depois eu tive uma oportunidade de trabalhar em uma concessionária, então eu fui trabalhar vendendo veículos, né, numa concessionária. E quando eu saí da concessionária, eu queria buscar algo diferente. Eu já não queria mais ficar dentro de um estabelecimento fechado, eu queria empreender. E eu recebi um convite para trabalhar em uma imobiliária. E durante 1 ano eu trabalhei nessa imobiliária e eu me dediquei muito e Deus foi abençoando, eu aprendi a profissão. E depois de 1 ano eu decidi trocar de imobiliária, ir para uma maior, para uma rede maior, porque eu queria crescer. E quando eu troquei de imobiliária, eu digo que eu cometi um erro, mas não foi um erro. Eu acredito que Deus ele conduziu para que acontecesse daquela forma. Eu acabei indo para uma imobiliária que não era nada do que eu imaginava.
E eu também não queria voltar e pedir para voltar para a imobiliária que eu estava. Era um momento onde eu não tinha condição de seguir carreira solo. Profissão de corretor de imóveis é muito difícil porque até, às vezes, para fechar uma venda demora. O custo operacional é altíssimo. Então, naquele momento, Deus me deu uma direção e segue carreira solo. E naquele momento eu decidi que eu iria montar um negócio próprio e eu não ia mais trabalhar para ninguém. E eu recebi várias propostas de donos de imobiliária que me conheciam o meu trabalho, me convidaram para ser sócios de imobiliária já montada. E eu recebi vários convites para ser gerente de imobiliária. E como Deus tinha colocado no meu coração, eu não ia abrir mão. Até então, eu sempre considerava que a reunião da segunda-feira era uma porta de entrada para as pessoas chegarem na igreja e se converterem. Então, eu não levava tão a sério a importância para a vida financeira. Eu entendia que era uma porta de entrada. Naquele momento que eu saí da imobiliária, eu decidi seguir carreira solo. Eu fiquei 4 meses sem vender imóveis. E eu não estava preparado para ficar 4 meses sem vender imóveis. Então, nesse período, foi no mês de janeiro de 2023, foi quando eu decidi seguir carreira solo. E eu fiquei trabalhando arduamente. E quando chegou no mês de março é o mês do meu aniversário, eu falei para Deus assim, esse mês de março eu vou vender e vou colocar minhas contas em dia, porque eu já tinha investido tudo, cartão de crédito eu já tinha estourado todos, limite de conta, tudo, eu tinha vendido um carro, porque eu imaginei que em um mês eu ia vender um imóvel e ia colocar em dia, e não foi assim que aconteceu. Aí você fez uma prova com Deus em março? Como é que foi? Aí eu fiz uma prova com Deus. Eu peguei, escrevi num papel que eu iria, no mês de março, fechar alguma venda. Na verdade, eu coloquei que eu iria ganhar uma comissão de R$50 mil, que era algo que era improvável para a minha situação. E todos os dias eu ia ali e olhava para aquele papelzinho e falava, obrigado, meu Deus, por essa comissão de R$50 mil. Só que chegou no final de março, no dia 31 de março, eu não tinha vendido nenhum imóvel, tinha passado meu aniversário, inclusive foi o pior de todos. E eu estava numa situação muito difícil, porque eu já não tinha mais absolutamente nenhum recurso. Aquele momento ali, eu coloquei na mão de Deus. Uma semana depois, eu fechei uma venda, fechei outra, enfim, eu fechei 3 vendas seguidas em 15 dias e eu recebi comissões muito acima daquilo que eu tinha idealizado, tinha crido que iria receber. E exatamente um mês depois, eu fui abrir um escritório, abri meu escritório próprio, e de lá para cá, eu mudei de local, fui para um local melhor ainda, e Deus tem abençoado, a gente está cada vez aprendendo mais, desenvolvendo, e graças a Deus, hoje a gente tem uma qualidade de vida que a gente até nem imaginou que pudesse ter, de poder fazer as coisas que a gente gosta de fazer. A humilhação acabou. A humilhação acabou. Graças a Deus. Fique firme, tá? Deus abençoe. Bem forte para o Senhor Jesus. Seu nome? Paula. Paula Vitória no Pacto. A minha vitória é assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída, ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonete. Então, já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho um nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas, casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal. De tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável. Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para meu esposo, para minha filha. Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação. Eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo. Tem paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meio doidinha. Muitos assim, clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a 2 das manifestações mais eficazes de Deus:
poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus, segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Essas pessoas têm algo em comum, hein? Elas se aliaram, se aliançaram com Deus, fizeram um pacto com Deus e hoje elas estão andando para frente. Você é o nosso convidado para esta segunda-feira, fundamental a sua vinda, a quebra da maldição do andar para trás, inclusive com a bênção especial para todas as mulheres. 7, 10 e meio-dia, 15, 18 e 19h30. Bispo Jean Paulo estará na viração do dia às 18 horas e eu estarei com você no Congresso da Noite às 19h30. E você tem ainda as outras oportunidades, 6 horários à sua disposição. Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro. Para mais endereços, universal.org/localizar é o site que você pode consultar para localizar a mais próxima da sua residência. Vamos agora à oração com o guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Meu Deus, há pessoas nesse vale. Meu Deus, há pessoas desenganadas pela medicina, no vale da sombra da morte. Mas ela está confiando, ela está crendo, ela está esperando, meu Pai, uma resposta. Meu Deus, estenda a tua mão e arranca, meu Pai, todo espírito de enfermidade, de morte. Meu Deus, que haja vida, como a tua palavra diz, pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aqueles que semeiam com lágrima, com júbilo ceifarão. Há pessoas que têm chorado, têm gemido, mas elas estão, meu Deus, aos teus pés, que na autoridade do nome de Jesus, ela receba agora o alívio, o refrigério, receba agora forças para viver, forças para vencer, seja curado, seja liberto, seja abençoada aí agora, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego todas as famílias, meu Pai, que têm nos pedido orações nas tuas mãos. Todos os pedidos, meu Pai, estão nas tuas mãos em nome de Jesus. Creia que você está abençoado. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós cremos, sabe, o impossível torna-se possível. Por isso que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém, Bispo Sérgio Mota, ao Senhor também, toda a família. Obrigado pela oração e nós cremos nela. Bem, então, segunda-feira aguardamos por você, quebra da maldição do andar para trás, com a bênção para as mulheres no Congresso da Prosperidade com Deus. E nós estamos vivendo a semana do batismo nas águas. Todos os dias essa semana, em todos os horários, estamos realizando o batismo de arrependimento. Você que deseja o batismo nas águas é o nosso convidado para sepultar a velha criatura, você que se arrepende dos pecados e quer a salvação da sua alma, tá certo? Que Deus abençoe a todos.